aceitar. Só que Antíoco II teve uma ideia. Ele começou a trazer as melhores madeiras para aquela os equipamentos para aquela cidade. Ele começou a investir naquela cidade, pastor Diogo. E como tudo é um favor em trocas, quando o Antíoco II estava investindo em Diáspoli, teve um momento que eles virou para os governantes daquela época e falaram: olha, eu investi tanto na cidade de vocês, vocês poderiam homenageá-la, a minha esposa, com o nome da cidade. E assim se fez. E assim a cidade de Diáspoli começou a se chamar Laodiceia, ou seja, cidade de contenda, cidade de divisão. Saiu do termo cidade de Deus para ir cidade de divisão. E aqui eu quero trazer a primeira ministração para você. Junilson, coloca para mim Romanos capítulo 12, no verso 2. Romanos capítulo 12, no verso 2. Olha que a palavra do Senhor vai falar comigo e com você nessa noite. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sedes conformados, não dê crédito, não alimente, não traga para a sua vida o que? As coisas deste mundo. E aplicando esse contexto histórico para nossas vidas, vocês observaram que foi uma troca de favores. E muitas das vezes é porque o mundo, ele muitas das vezes acrescenta na nossa vida, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida espiritual. A gente quer fazer uma troca de favores, pastor Diogo. Poxa, eu tenho o melhor trabalho que eu tenho, eu ganho um salário, então eu vou começar a deixar o culto. Eu estou tão cansado hoje, cheguei ali, estou tão exausto, eu não vou orar. Imagine se tudo que a gente fizesse, querido, fosse uma troca de favores. Imagine se cada decisão que eu e você tomasse fosse uma troca de favores com o reino dos céus. Imagine se da mesma forma que a gente não quer ler Bíblia, da mesma forma que a gente não quer orar, da mesma forma que a gente não quer estar em comunhão, Deus do alto dos céus virasse para nós: você não quer ter comunhão com meus irmãos, com meus filhos? Também não quero ter comunhão contigo. Você não quer orar comigo? Então também não quero ter intimidade contigo. E começasse a jogar castigos, começasse a jogar maldições. E a palavra do Senhor fala isso. Romanos capítulo 3, no verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que no verso 24 vem Jesus e fala: mas através de Jesus somos justificados gratuitamente. Querido, mesmo eu e você errando, pecando todo dia, Cristo, ele ainda está com os braços abertos para mim e para você. Porque Romanos capítulo 8 vai falar que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus. Só que aqui no texto vocês observam que Diáspoli fez uma troca. E muitas das vezes no decorrer da nossa dia acabamos trocando certos princípios, certos viveres que estão na palavra de Deus e a gente acaba quebrando. E é tão interessante o amor de Deus, querido, que Deus, ele não impõe nada. Deus, ele não te obriga a nada. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: Deus, ele não te impõe nada. Deus, ele não te manda fazer nada. Mas sabe o que Deus te aconselha a fazer? Mateus capítulo 6, no verso 33. Mas buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, eu estava sem trabalhar esses dias, estava cheio de conta atrasada, na verdade ainda estou com algumas, e eu estava correndo atrás desesperadamente pelo um trabalho, pelo menos um veículo para trabalhar. E a gente sabe que alugar carro, alugar veículo é algo difícil, você tem que dar tanto, mais tanto, e tem uma burocracia por trás, é difícil, meu irmão. E passando-se os dias, eu estava muito desesperado, as contas chegando, meu Deus, Senhor, o que eu vou fazer? E numa madrugada eu disse para a mãe, eu vou orar. No outro dia não aconteceu nada, e teve um dia que a mãe
chamou eu para orar de novo e a gente começou a orar na sala, pedindo resposta de Deus, pedindo para Deus abrir as portas. O segredo da minha e da sua vitória, querido, está na oração. O segredo da minha e do seu escudo está na oração. Porque o Salmo 91, ele vai começar não com o homem com suas forças, não vai começar dizendo bem-aventurado o homem que tem força no braço, ou bem-aventurado o homem que tem um intelectual maior do mundo, ou bem-aventurado o homem que é mais alto, é mais bonito, fala bem. Mas olha o que Salmo 91 vai falar: bem-aventurado o homem que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra no Onipotente descansa. Princípio, e a resposta de Deus vem nos versículos decorrentes. Quando a gente descansa, quando não só descansamos, mas habitando no esconderijo do Altíssimo, querido, todas as batalhas ao nosso redor não influenciam na nossa vida, influenciam de uma certa forma, mas a gente sabe que estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de uma palavra, e Deus, ele não impõe na nossa vida. E aí, querendo voltar para a história, Laodiceia, querido, era uma cidade muito rica. Laodiceia tiveram os primeiros bancos da época. Laodiceia tinha uma escola de medicina, de oftalmologia. Laodiceia produzia os melhores colírios da época e vendia para toda Roma. Laodiceia, querido, quando se falava em moda, os melhores tecidos era Laodiceia e Roma. Assim como hoje a moda, quando a gente fala de moda, a gente fala de Estados Unidos e Paris. Naquela época era Laodiceia e Roma. E a economia de Laodiceia era incomparável. Além de ser uma cidade rica, era uma igreja extremamente evoluída. Imagine eu agora, essas igrejas grandes de hoje em dia, com os melhores som, os melhores músicos, as melhores cadeiras, os melhores ambientes, as melhores iluminação, pastor Diogo. Essa era a igreja de Laodiceia. Só que a Laodiceia, querido, por mais que não tivesse sede e nem fome física, elas tinham fome e sede espiritual. E aqui eu entro na mensagem. Os 5 estágios de Laodiceia. Volta comigo, peço a você que volte comigo no verso 17. Do Apocalipse capítulo 3, do verso 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Jesus responde: não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando a gente fala sobre o primeiro estágio da igreja de Laodiceia, era o estágio desprovido de graça. A palavra desgraçado do original, eu vou usar muito menos essa palavra, que talvez tenha alguém que se escandalize e eu quero evitar. Essa palavra do original significa alguém que está infeliz, alguém que não sente mais ânimo consigo mesmo, alguém desventurado, alguém que não tem coragem de seguir em frente. E Laodiceia estava passando por isso. Aquele que, no contexto original desse texto, essa palavra significa aquele que não é abençoado por Deus. E muitas das vezes na nossa caminhada, Daniel, a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, a gente pensa que estamos seguindo a direção de Deus, mas não entendemos que estamos seguindo por nossas próprias vontades. A gente observa no nosso caminhar que, poxa, Deus mandou ir por aqui, mas se eu tomar essa decisão desse lado de cá, eu chego lá onde Deus quer mais rápido. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele não trabalha com atalhos. Deus, ele trabalha com promessas, princípios, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abraão, para receber a bênção dele, querido, demorou 30 anos, do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 16, 30 anos se passaram. Abraão com 100 anos, Sara com 89, e a promessa se cumpriu. Então, quando entendemos o texto, a gente observa que o primeiro estágio de Laodiceia era uma igreja que não tinha direção, era uma igreja que não tinha convivência, não tinha intimidade com Deus, não sabia pedir, tomava as decisões pelas próprias forças. Que Laodiceia, pastor Diogo, era uma igreja rica. Se eles quisessem dar um carro, vou conjecturar aqui, se eles quisessem dar um carro para cada irmão, eles davam.
Se eles quisessem dar os maiores salários para os pastores, eles davam. Se eles quisessem pagar os melhores músicos daquela época, eles pagavam. Era uma igreja rica. A própria palavra, o próprio Jesus fala: como dizes, rico sou. O próprio Jesus reconhece isso. Davi tem problema em ser rico? Não, querido. A palavra do Senhor fala que comeremos o melhor dessa terra. Mas Provérbios vai falar: assim como o inferno não se enche, os olhos do homem também não se enchem também. Voltando para o texto, Isaías capítulo 55, no verso 8 vai falar: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, se eu não me engano, que eu preguei aqui, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mesmo chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que amam. Nesse domingo agora eu estava falando com os jovens a respeito do chamado. Você lembra, Daniel, o seu chamado? Você lembra? Samuel, tu lembra o seu chamado? E aí a gente começou a conversar sobre o chamado, o que é o seu chamado. E muitas das vezes estamos até cumprindo o nosso chamado, mas sem a direção de Deus, que é um exemplo bíblico. Arão, quando é ungido por Deus, Arão veste a veste sacerdotal, coloca a mitra. E tem uma época de Arão que quando Moisés sobe no monte, querido, Arão está exercendo sua função. Sabe o que Arão faz? Começa a levantar um bezerro de ouro com os filhos de Israel. Só que Deus não falou nada naquele momento. Arão continuou cumprindo o seu chamado, mas lá na frente, Arão começa a falar mal de Moisés para sua mulher. Até o momento Deus não falou nada. Só que quando a gente continua a ler, vai chegar um momento que Deus fala: Moisés, chama Arão aqui em cima. Mas quando Arão subir, manda tirar a mitra e a veste sacerdotal e fala para ele que ele vai morrer ali. Estava compartilhando com a Simone agora, tarde, né, Simone? Deserto, querido, é quando Deus nos coloca. Deserto é quando Deus ele coloca eu e você para muitas das vezes amadurecer em certa área da nossa vida, para muitas das vezes amadurecer a nossa fé, para muitas das vezes elevar o nosso nível espiritual. Deserto é o que Deus te coloca. Lá em Mateus capítulo 4 vai falar que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para o palácio? Conduziu Jesus para onde? Para o céu? Conduziu Jesus para onde? Para preparar um exército? Não, conduziu Jesus para um deserto. Só que 1 Coríntios 10 vai falar que assim como Deus permite a tentação, Ele permite também o escape. Só que chega Paulo lá em Gálatas 6 e começa a mudar tudo, né, Simone? Paulo ele começa a falar assim: olha, de Deus ninguém zomba, e tudo que o homem planta, ele também colhe. Deserto é lugar de preparo, mas colheita é lugar de decisão. Você só colhe, querido, o que você plantou. Se você planta contenda, você vai colher contenda. Se você planta amor, você vai colher amor. 1 Tessalonicenses vai falar que não tem como sair de uma fonte água doce e água salgada. E Jesus também confirma isso lá em Mateus 7. Não tem como uma árvore dar 2 frutos. Então, quando a gente olha aqui para Laodiceia, a gente observa uma igreja sem direção, uma igreja sem convicção do que ela faz, sem chamado, Samuel. Uma igreja que não entende o porquê ela está ali. E acredite-se, um dia eu já fui ministrar em uma igreja quase dessa maneira, na verdade. O pastor me chama, igreja cheia, culto de jovens, ia pregar sobre santidade. Eu lembro, o Kaique estava fazendo um fundo, e eu começo a ficar nervoso. Eu não sei como ficar nervoso, eu sempre fico nervoso quando eu vou ministrar, mas naquele dia eu estava me tremendo. Eu virei Kaique, eu não sei, para piorar, o Kaique também estava passando mal, e eu, meu Deus, o pastor me chama para pregar. Quando eu subo no altar, abro no texto, o Espírito Santo fala: eu estou lá fora. Naquele momento eu começo a pregar, meu Deus. Voltando para o texto,
A igreja de Laodiceia era dessa maneira. Falavam sobre Jesus, cantavam louvores a Deus. Só que ele estava lá fora, como ele diz no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está falando isso não para mim, para você, mas para a igreja aqui, ó. Jesus está falando, olha, estão pregando de mim, estão falando de mim, mas eu estou lá fora batendo, ó. Estão ceiando na igreja, mas eu estou lá fora batendo. Provérbios capítulo 14, no verso 12, João Nilson. Olha que a palavra do Senhor vai falar para nós. Provérbios capítulo 14, no verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos, querido, que para mim e para você agradam nossos olhos. Agradam. Só que a gente sabe que o final dele é a morte. E quem melhor do que Jesus Cristo para nos direcionar a isso? Eu quero correr aqui. O segundo estágio da igreja de Laodiceia, anote aí no seu coração, miserável. Era alguém sem valor. E vocês podem até perguntar, Davi, você está dizendo que uma igreja de Jesus, que pregava de Jesus, não tinha valor? Não. Não é que Laodiceia não tinha valor, mas era porque Laodiceia não estava gerando valor a Deus. Não era porque Laodiceia não tinha valor, mas é porque Laodiceia não dava valor aos princípios que Deus estabeleceu. Não era porque Laodiceia perdeu o valor, porque Deus amava menos a Laodiceia. Não, mas era porque Laodiceia não condizia com aquilo que Deus entregava para ela. Não tinha a mesma conexão. Da mesma forma, Davi aplica isso para a minha vida pessoal. Muitas das vezes vivemos no decorrer do nosso dia. Quantos livramentos Deus não entrega para mim e para você durante o dia. E quantas vezes eu e você paramos para agradecer. Teve uma vez eu saindo daqui do Tancredo para fazer Uber. Eu fui buscar um pastor não sei aonde. Ele viu, eu estava com a Bíblia, eu estava de terno, eu pai do Senhor, pastor, amém. A gente começou a conversar sobre Jesus no carro. E numa dessa, eu seguindo na preferencial, do nada veio um carro. Vum. E eu freio de uma vez, o buzino, o carro ficou isso aqui, querido, para encostar no meu carro. E eu parei, o pastor olhou para mim, eu olhei para ele, meu irmão. Quase a gente vai conhecer o nosso Jesus. E ali acelerei um pouquinho, ele virou para mim e me ensinou algo que eu nunca vou me esquecer. Ele virou para mim, irmão Davi, para aqui num pouquinho. Eu estranhei um pouco, a Uber vai cobrar mais dele, porque ele me mandou parar. Ele me mandou parar, ele falou, Davi, Deus ele nos livrou, vamos orar e agradecer. Fecha teus olhos. Naquele momento o pastor começou a orar no meu carro, agradecendo pelo livramento. E ali eu aprendi um princípio, que devemos agradecer, porque quando a gente agradece, querido, a gente entrega valor a Deus, a gente engrandece Deus em nossos corações, e a nossa fé, ela é fortalecida. Paulo ele vai falar, e tudo quanto fores fazer, façam para a glória de Deus. João capítulo 15, no verso 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O segundo estágio da igreja de Laodiceia, muitas das vezes estamos dessa maneira. E antes de entrar para o terceiro ponto da mensagem, eu queria lhe ensinar uma coisa nessa noite. Talvez alguns irmãos vão olhar assim para mim, mas hoje você vai aprender aqui. Hoje você vai aprender a quê, Davi? Você vai aprender a pecar. Você vai sair daqui. O que o irmão Davi pregou? Ele me ensinou a pecar. Anota aí no teu coração. Eu vou te ensinar 3 passos para você pecar. Talvez você esteja já num deles e é um discernimento para você. Primeiro passo para você pecar, querido, anota aí no seu coração. Pare de ler Bíblia e orar. Pare de orar e pare de ler Bíblia. Segundo passo, comece a lembrar do seu passado. Comece a lembrar, poxa, eu lembrava que eu fazia isso com meus amigos, eu lembrava que eu namorava aquela menina, eu lembrava que eu era rico, eu era tão bem sem Deus, porque eu estou aqui passando por esse deserto.
Só que é tão interessante, querido, que quando a gente está no segundo passo para pecar, o Espírito Santo, ele ainda nos incomoda. O Espírito Santo, ele ainda brada no nosso coração: olha, cuidado que você está isso aqui, cuidado que você está isso aqui para o terceiro passo. Pare com esses pensamentos, volte a meditar na minha palavra, volte a ter intimidade comigo, porque quando você fortalece o teu espírito, você se torna um homem espiritual. Mas quando você deixa a carne satisfeita, você se torna um homem carnal. É aqui eu vou para o terceiro passo. Quando você para de ler a Bíblia e orar, você volta com antigos pensamentos. E quando você volta com antigos pensamentos, você vai para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Você volta a amizades, a falar com amizades que não tinha nada a ver com você. Você volta a ter contato com pessoas mundanas que não tem nada para acrescentar na sua vida. Eu lembro de uma jovem que até hoje eu luto pela vida dela. Eu estava conversando com ela e ela falou comigo: olha, Davi, eu parei de ler a Bíblia e orar, eu já me toquei, o primeiro passo. Davi, eu comecei a lembrar que na escola eu era a menina mais popular. Davi, eu comecei a lembrar que, poxa, minhas roupas eram tão legais, eu era tão elogiada. Eu, filha, não vai para esse pensamento. Aí, Davi, eu voltei a falar com minhas antigas amigas. Aí eu, meu Deus. Aí, Davi, eu tô dormindo na casa do meu namorado. E comecei a fazer coisa errada. E naquele momento eu, meu Deus. Eu comecei a chorar pelaquela jovem, orar pelaquela jovem, só que eu entendi que ela passou dos 3 passos. Ela acabou quebrando os 3 passos. E se você está em algum desses passos hoje em dia, creio que é o Espírito Santo ministrando no seu coração. Volte a orar. Volte a ler Bíblia como você lia. Volte a orar como você orava. Não seja igual Laodiceia, miserável, que não entregava valor a Deus. Segundo ponto, terceiro ponto para correr. A igreja de Laodiceia era pobre. Alguém que não tinha riquezas. Só que eu te pergunto, Junilson, volta lá para o verso 17. Volta lá para o verso 17. De Apocalipse capítulo 3. Jesus fala assim para Laodiceia: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí abre um parêntese: não sabe que és tu um desgraçado, miserável, pobre. Como Jesus fala que Laodiceia era uma igreja rica na parte A e chama ela de pobre na parte B. Como que Jesus, Davi, então quer dizer que Jesus está errando nesse texto? Não, querido, Jesus ele não erra. Sabe o que Jesus está falando? Olha, Laodiceia, tu tem os melhores sons. Laodiceia, tu tem as melhores cadeiras. Laodiceia, tu tem um terreno enorme, tu tem várias igrejas, Laodiceia, mas aqui no céu você não tem nada. Aqui no céu, Laodiceia, você não tem absolutamente nada. Porque tudo que você faz, Laodiceia, não é para minha glória, mas para a tua glória. Davi me mostra isso na Bíblia. Junilson, Mateus capítulo 6, no verso 19. Mateus capítulo 6, no verso 19. Olha o que Deus vai falar para mim e para você. Não ajunteis tesouro aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem e tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Verso 20. Mas antes, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Verso 21, para finalizar com chave de ouro. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Sabe por que Laodiceia era uma igreja pobre, querido? Sabe por que Laodiceia era uma igreja pobre de espírito? É porque o coração dela estava nas coisas materiais. É porque os corações dela estavam, poxa, quantos membros eu tenho, quantos carros eu tenho no estacionamento. Laodiceia estava com esse pensamento. Por isso, Daphne, que Laodiceia era uma igreja pobre. Eu lembro um dia, voltando, quando eu vendia doce lá no Eusébio, eu saía de casa, ia até o centro do Eusébio vendendo brownie, né, Simone? Eu passava lá na lojinha onde assim não me trabalhava, eu falava: Simone, compra aqui uns brownie aqui para me ajudar. E aí, eu lembro de um dia, querido, que eu não estava vendendo nada. Eu não conseguia vender um brownie, pastor Diogo. E eu
E eu olhava para mim e eu, meu Deus, será que meu cabelo está desarrumado? Será que eu estou mal vestido? Será que eu estou gaguejando? O que eu estou fazendo de errado? Eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu estou no meio de sol quente, eu saía 2 horas da tarde para não ter concorrência, que normalmente o pessoal que vende vai mais para a noite. Eu saía mais cedo para estar mais cedo na igreja. Eu, meu Deus, eu estou no meio do sol quente, são 100 brownies para eu descer, nenhuma uva viva apareceu para comprar. E eu andando, o Eusébio todinho. Eu cheguei num lugar, no cartório do Eusébio, ali o antigo cartório. Eu sabia que lá sempre o pessoal comprava de mim. Eu cheguei lá, eu comecei a oferecer, abri um sorriso mais uma vez, comecei a oferecer. Meus irmãos, vocês podem me ajudar comprando um brownie aqui? E recebi mais um não. Recebi mais um não, e naquele momento eu desanimei. Meu Deus, e agora? Eu tenho que voltar para casa, eu tenho que pagar as contas. E quando eu ia saindo do estabelecimento, o Espírito Santo fala comigo: Davi, fica aí mais um pouco. E eu não entendi aquilo. Por que eu vou ficar aqui? Eu já recebi um não. Eles não vão comprar, eles estão sem dinheiro, não receberam ainda. Só que eu obedeci a voz de Deus. Quando a gente obedece a voz de Deus, querido, Deus, Ele cumpre. Basta não apenas a gente ouvir, mas obedecer aquilo que Deus fala para nós. E naquele momento tá certo, coloquei o brownie na mesa, eu fui beber água e fiquei ali em espírito orando. E na dessa entrou 2 homens dentro do cartório, os 2 aperreados. Um já correu lá para dentro e o outro parou, levantou a minha caixa de brownie, olhou o que tinha dentro e abaixou, e perguntou para todo mundo quem estava vendendo isso aqui. Aí eu falei: é eu, meu irmão. Aí não, separe para mim só 10. E ali eu já, glória a Deus, mais uma vez eu vendi, não estava vendendo nada. Vender 10 já é muito. Só que, querido, como a gente leu em Isaías, os pensamentos de Deus não são os nossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim é o caminho de Deus, assim é o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas naquele momento, ao olhar carnal, eu já me satisfiz. Poxa, são 10 reais agora que eu vou colocar no bolso, graças a Deus, e vou continuar vendendo. Só que aí veio o outro homem, ele chegou: o que está vendendo aí? Não é brownie. Não, faz o seguinte, eu compro a metade e você compra a metade. E assim eu vendi aquela caixa inteira, numa tarde. Voltei para casa, saí de casa 2 horas, voltei 2h30. A mãe estava arrumando a casa, ela já voltou, já. Deus cumpriu o que Ele tinha. Então, querido, não ajunte. Davi, então quer dizer que eu não posso ter um carro na garagem, eu não posso ter uma casa no meu nome? Não é isso. O que eu falo é, aqui no verso 21, que as coisas materiais desse mundo, que as coisas desse mundo não roube a tua salvação. Guarde a tua coroa. Guarde a tua coroa. 4 para correr. A igreja de Laodiceia, querida, era uma igreja cega. Apocalipse capítulo 3, no verso 1, olha o que vai falar. E isso diz ao anjo da igreja que está em Sardes: escreve, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu sei as tuas obras, que tem nomes, que vives e estás morto. A igreja de Sardes é outra ministração que eu vou falar, mas eu quero trazer um pouquinho do texto dela. Jesus, ele vira para a igreja de Sardes e fala: olha, tu tem nome que é uma igreja avivada, tu tem nome que é uma igreja cheia de profecia, tu tem um nome de que é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas você está morto. Da mesma forma, cego. Quando falamos de olhos, querido, a gente vai para o texto de Mateus capítulo 6. A palavra do Senhor fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem mal, todo o teu corpo, Daniel e Gabriel, andará em trevas. Só que Jesus, ele continua o texto, Gabriel. Jesus, ele fala assim, ó: porém, se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas são. Jesus fala de luz, Jesus fala de trevas. O que isso significa? Significa muitas das vezes a cegueira espiritual da nossa vida. Muitas das vezes a gente busca estar fazendo algo, mas muitas das vezes não sabe para o que é. Não sabe.
não sabe o que está fazendo, está tirando para todos os lados, está buscando de todas as formas. E a igreja de Laodiceia era isso. E é tanto que Jesus fala para ela: olha, unge os teus olhos com colírio. Jesus fala uma ironia: Laodiceia, você tem os melhores colírios, mas são colírios físicos. Busca de mim colírios espirituais, para que as travas que estão nos teus olhos venham cair e você possa enxergar. Eu vendo o testemunho vendo a ministração de um pastor, ele começou a compartilhar um testemunho, o pastor Diogo, que ele foi ministrar numa igreja, e chegando lá, no meio da pregação, a irmã começa a profetizar. E ele vira para o pastor: pastor, quem está falando ali é demônio. Aí o pastor vira para o outro pastor: não, pastor, essa mulher profetiza há 10 anos na minha igreja. Aí ele vira e fala: não, pastor, ali é demônio. E o pastor foi lá, colocou a mão na cabeça da mulher, a mulher caiu endemoniada no meio da igreja. Por 10 anos estavam recebendo profecias de maldição por falta de discernimento, cegueira espiritual. Cuidado com quem você coloca na sua casa, querido. Cuidado com quem você chama para ir no seu quarto. Cuidado para quem você chama, que coloca na sua mesa para comer. Cuidado com aquilo que você muitas das vezes entrega para você. Aprenda a orar: Senhor, obrigado. Aprenda a pedir de Deus discernimento. Aprenda a pedir de Deus para que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, para que você possa enxergar. O homem espiritual, a palavra do Senhor fala, discerne as coisas espirituais. Ele sabe discernir. Mas para o homem carnal, as coisas de Deus são loucura. A gente pensa que está gerando luz, mas o que a gente carrega muitas das vezes é trevas, querido. Isso se chama cegueira espiritual. Muitas das vezes a gente tem aquele pensamento orgulhoso: olha, eu vou fazer dessa maneira porque é eu que estou fazendo. Não vou ouvir o que o pastor Diogo tem para falar. Não vou ouvir o que o Jonilson tem para falar. Não vou ouvir o que o irmão Emerson tem para falar. Vou fazer dessa maneira porque Deus está comigo. Cuidado com o orgulho. Lúcifer caiu do céu, querido. Satanás caiu do céu por causa de orgulho. O orgulho é o que tem derrubado mais crente hoje em dia. Cuidado com certas posições. Quando o orgulho estiver subindo, vá lá para Tiago 1,5 e sentir falta de sabedoria, peça a Deus, que dá de forma abundante, mas peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. E o quinto passo, para a gente finalizar, são 8h31. A igreja de Laodiceia é uma igreja nua. E quando a gente fala de uma igreja nua, era uma igreja em pecado. Toda vez que você falar de vestes na Bíblia, Samuel, toda vez que você lê e a Bíblia falar de vestes, Jesus está falando de algo chamado justificação. Mas toda vez que você vê a palavra nua na Bíblia, a Bíblia está falando, referindo sobre pecado. Um exemplo disso é a parábola de Jesus, na qual o Senhor vira para o cara e fala: que vestes é essa que você está na minha festa? Saia daqui. O cara mandou jogar o servo fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Outro texto a respeito de vestes é o próprio texto de Adão, que eu estava estudando com Samuel e os meninos. Quando Adão ele peca, Adão ele se sentiu nu, porque o pecado nos deixa envergonhados. O pecado ele nos envergonha, o pecado nos tira da presença de Deus. Só que quando Deus coloca eles fora do jardim, a Bíblia fala que Deus cobriu ele com peles. E ali mais uma vez faz uma tipografia de Cristo, porque Cristo ele cobre os nossos pecados. Enquanto nosso coração está cheio de pecado, querido, a palavra do Senhor fala que Cristo ele vem e limpa e joga tudo no mar do esquecimento. 2 Coríntios capítulo 5 no verso 17: e aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. É tão interessante isso, que Isaías, quando Deus chama Isaías vira para os céus e fala: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, mas eu não sei falar bem. Senhor, meus pensamentos são maus. E olha o que Deus fala para Isaías 1, verso 18, Jonilson. Isaías 1, no verso 18: diz o Senhor:
embora os seus pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito da árvore da vida. Querido, santidade não tem a ver sobre alguém que está 100% limpo. Santidade, Gabriel, não tem a ver com alguém que está 100% puro, mas santidade tem a ver com alguém que está constantemente se limpando. Santidade tem a ver com alguém que está constantemente buscando: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, mas me perdoa, ó Pai. Não me ajude a voltar ao meu antigo eu. Era assim que Davi era. E Davi fala: eu entreguei holocaustos e sacrifícios a Ti, mas eu sei que o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Então Laodiceia, querido, era uma igreja pobre, cego, nu, miserável e desprovida de graça. E hoje muitas das vezes encontramos certos cristãos com essas atitudes. Hoje muitas das vezes encontramos certos cristãos, querido, com esses defeitos, podemos dizer assim, da igreja de Laodiceia. Só que por mais que Laodiceia tivesse tudo isso, pastor Diogo, por mais que Laodiceia fosse uma igreja cega, por mais que Laodiceia não fosse abençoada por Deus, por mais que Laodiceia fosse uma igreja miserável, cega, nu, pobre, Deus fala: seja zeloso e muda, porque eu corrijo o filho a quem amo. Aí ele finaliza no verso 20: eu estou à porta, Laodiceia, eu estou à porta batendo, que você possa abrir para entrar. Então nessa noite, querido, queria chamar já o pastor Diogo, que você possa abrir a porta do teu coração para Deus entrar. Não deixa a cegueira espiritual lhe dominar, não deixa as coisas desse mundo te dominar, não deixa, querido, aleluia, direções mundanas, direções demoníacas te dominar, mas busque em viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos.